Bem-vindos de volta ao Podlight, um canal para falarmos sobre saúde de maneira leve, mas sempre sob a luz da ciência. E onde também trazemos histórias inspiradoras, como as de hoje, que iluminam nossos caminhos em direção a uma vida plena e feliz. No episódio de hoje, recebo duas mulheres extraordinárias, referências no assunto inclusão, cujas jornadas de resiliência e amor estão moldando um futuro mais brilhante para os seus filhos e para toda a comunidade. Conheçam Silvia Busalaf e Leila Donária, mulheres lindas, mães atípicas que enfrentam os desafios de criar filhos com necessidades que fogem do esperado e que se tornaram verdadeiras vozes de mudança, quebrando estigmas e promovendo a aceitação em nossa sociedade. Meninas, que delícia trazer vocês, uma honra recebê-las. A gente conversa sobre assuntos aleatórios, né? Hoje, nesse mês que a gente fala tanto de autismo, fala tanto do capacitismo, veio à tona. E acho que tão importante a gente, como a gente comentou aqui, mesmo não sendo mãe atípica, a gente está ciente que a minha amiga, né, pode ter um caso desse em casa. Então, sintam-se em casa. Leila já é da casa, né, Leila? Obrigada. Que bom. Prazer, Silvia. Prazer, Valéria. Obrigada pelo convite. Prazer Vamos é todo conversar. Meu. Isso aí. Obrigada, viu, Valéria, pelo convite. Fiquei muito honrada mesmo de estar aqui e passar um pouquinho da experiência, do nosso conhecimento na nossa caminhada, que é árdua. E é isso. Vai ser muito legal. Com certeza. O bate-papo. Eu acho que vocês mesmas já falando um pouco da experiência de vocês e da jornada. A Leila é fisioterapeuta por formação e hoje mentora, o currículo é grande, né? Doutora em ciências de reabilitação, digital influencer, palestrante, doula de adoção e mentora, e mãe do Gabinho, sim, mãe da Bia, uma menina linda, uma moça já, né? Uma moça, adolescente. Conta você um pouquinho, depois a gente passa para Silvinha. Legal. Bom, eu comecei nesse mundo atípico por conta do nascimento do Gabinho, que transformou a minha jornada. Eu costumo dizer que todos nós idealizamos um filho. É verdade. Todos nós. E quando nasce uma criança atípica, uma criança diferente daquela que a gente idealiza, eu costumo comparar como que se o seu sonho da idealização ele fosse bruscamente arrancado de você. Porque é de fato isso que acontece. É verdade. E não é fácil lidar, Valéria. Não adianta a gente vir aqui romantizar a maternidade atípica, porque o começo ele é muito difícil. O Gabinho hoje vai fazer 9 anos, logo mais. E no começo, eu tava conversando com a Silvia, eu não encontrei muito apoio, sim, sabe? Quando eu, precisava de um colo, de repente, alguém me falando, olha, calma, é difícil mesmo, é desafiador pra caramba, mas vai dar tudo certo. Sim. E eu comecei a buscar apoio e histórias que eu pudesse, assim, me encontrar de fato. E por achar poucas pessoas na época que pudessem me dar esse acolhimento, eu comecei a pensar, por que eu não posso ser isso para outras mães? O Gabinho, ele nasceu com uma condição muito rara, muito, muito rara. Então, ele tem digamos que uma síndrome rara, nem tem esse nome de tão rara que é. Então, ela é uma mutação genética raríssima. Hoje, a gente sabe que tem 3 pessoas no mundo, assim, que a gente conhece fora o Gabinho. Então, é de fato algo muito raro. E fora isso, ele tem um autismo secundário a essa síndrome. E quando eu entendi que a minha vida seria diferente, a minha maternagem seria completamente diferente daquela que eu esperava, eu precisei passar por esse processo de aceitar o meu filho real. Sim. E aceitar o filho real não é fácil. Eu costumo dizer que toda a família precisa passar por esse processo. Algumas conseguem passar pro lado de lá da aceitação. Eu só consegui porque eu achei que eu ia perder o Gabinho. E daí quando a gente acha que a criança vai morrer, alguma coisa
muda, né? E eu me lembro que eu falei, Senhor, deixa ele aqui, por favor. Instinto, né? Exato. Como tiver que ser, eu vou aceitar. E esse foi o meu processo de aceitação. E depois que eu passei pro outro lado, né, de aceitar genuinamente essa diferença, essa maternidade atípica, aí eu pensei, bom, agora eu tô pronta para ajudar outras mães a também enfrentarem os desafios com mais leveza, porque eu costumo dizer que a aceitação, ela vem para isso, ela vem para trazer leveza, porque vai ser desafiador, é diferente, sim. Não adianta a gente querer comparar. Mas quando você aceita e entende o porquê que é tão difícil aceitar, por que a gente não consegue normalizar as diferenças? Quando você entende tudo isso, você se sente mais leve e tudo fica mais fácil. E você teve o diagnóstico dessa síndrome antes ou depois do nascimento? Depois do nascimento. Então, com 2 meses. Ele veio a termo? Ele veio a termo. Uma gestação super tranquila. Ele nasceu de 39 semanas. Apgar 9, 10. Então, assim, tudo dentro do esperado. Sim. E aí, com 2 meses, a gente começou a perceber uma proeminência na testa dele. E aí, aquilo já dizia que era uma alteração de cranioestenose. E aí a gente foi fazer então o exame para constatar a cranioestenose. E aí nesse exame, na verdade, a gente constatou várias alterações neurológicas. Então o Gabinho, ele tem de fato o cérebro muito mal formado. E na época, eu, profissional da saúde, meu marido também, então foi muito difícil entender tudo aquilo. E eu me lembro que a última alteração era a cranioestenose, que a gente estava esperando. E daí, por conta de tudo isso, ele precisou de uma cirurgia muito cedo, com 5 meses. Que era uma alteração do osso. Do osso, exatamente. Ali um fechamento da sutura metópica, no caso dele, essa sutura que a gente tem aqui na testa. E daí, por conta dessa cirurgia, que era uma cirurgia de grande porte, também. Eu me lembro que quando ele entrou assim pra sala de cirurgia, eu falei, meu Deus, será que eu nunca mais vou ver o meu filho? E aí naquele momento virou uma chave dentro de mim, eu falei, não, eu vou levar ele pra casa, e se eu levar ele pra casa, eu prometi pra Deus que eu ia fazer o mundo dele diferente e que eu ia olhar com outros olhos e que, independente de como fosse a nossa vida, independente se ele nunca sentasse, porque na época ele tinha 5 meses e ele não atingia nenhum dos marcos de desenvolvimento. Eu falei, não interessa, se ele não sentar, se ele não andar, se ele não falar, como ele for, eu vou aceitá-lo e ele vai ser muito feliz, o menino mais feliz desse mundo. E a gente foi pra casa e eu tenho cumprido essa promessa todos os dias da minha vida. E ele transformou a minha jornada, assim. Eu comecei a enxergar coisas que eu jamais enxergaria e que eu jamais faria se eu não tivesse tido a oportunidade de tê-lo, de enxergar a vida realmente por uma outra ótica, assim, sabe? Se você que está nos ouvindo não conhece a história da Leila, gente, essa é só uma parte da história maravilhosa da Leila. Vale a pena entrar no Instagram. A Leila tem rica assim de informações mesmo, né? Inclusive com relação à adoção, né, Leila? Que não é o assunto aqui hoje, mas podemos gravar um dia só de adoção. Isso, sobre adoção. Então, é inspiradora realmente a sua história. Então, vale a pena aí, quem não segue ainda, procura lá a Leila que vai se surpreender ainda mais. Tem muito mais além disso, né, Silvinha? A gente já era seguidora da Leila, por isso que a gente trouxe você hoje. Que legal. Quando a Valéria me chamou e falou que é a Leila, eu falei, meu Deus, que honra! Porque é o que ela falou, a sua história realmente inspira, né? E você conheceu a Leila por conta da sua história? Porque assim, quando a gente, é o que ela falou, ao contrário da Leila, quando eu tive o diagnóstico da Lisa, a Lisa tem 5 anos. E eu tive o diagnóstico dela com 1 ano e 9 meses. Então eu tô engatinhando ainda, né? Faz 3 anos e meio, mais ou menos, que ela vai fazer 5,5, que eu tô... E aí a gente tem que... Quando você tem um diagnóstico, é o que ela falou, é muito difícil. É muito, porque é uma coisa que você nunca viu na vida. Você não sabe nada. Quando eu tive o diagnóstico, simplesmente a médica que nós fomos, ela
Foi 15 minutos de consulta, porque a Liz, eu falo que ela tem o combo completo, ela era a clássica, assim. Mas como eu sabia que tinha alguma coisa diferente com ela. E eu falo que instinto de mãe tinha que ser pré-requisito para diagnóstico. Com certeza. Você concorda, né? Eu falava, pois alguma coisa não... Mas a Liz, ela teve aquele autismo regressivo, porque até 1 ano e 4 meses, mais ou menos, ela foi bem. Ela atingiu todos os marcos de desenvolvimento. Ela já estava falando papá, mamá, ela mandava beijo, ela dava tchau, você chamava, ela ouvia, ela te... Oi, Liz, ela estava atenta. E parece que na poda neural, em vez de ela ganhar habilidades, ela regrediu. Aí ela vivia no mundo dela. Eu uso isso porque realmente foi o que eu senti. Eu chamava minha filha, ela não estava mais ali, parece. E aí eu falava, Liz. Ela não estava. Ela brincava, pegava carrinho, em vez de brincar funcional, enfim, todos os sinais mesmo que... Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. E o meu sogro ainda, ele faleceu, sim, mas ele era vivo na época. E eu dividia com ele isso, porque eu ficava com ela o tempo todo. E o meu marido falava, não, imagina, ela não tem nada. E ele olhou um dia pra mim, meu sogro falou, Silvinha, eu também acho. E em plena pandemia. Não tinha médico, não tinha nada. Eu falei, não, eu preciso. Aí eu consegui... O assunto era só pandemia? Ninguém queria falar sobre outro assunto? Porque tá em casa, não tá, né? A gente ficou igual uns bichos do mato, sim, dentro de casa, fechado. Sim. Então teve esse agravante ainda no meu caso com a pandemia. Aí eu falei, meu pai, e agora? O que eu faço? Aí consegui o pediatra dela, que eu falo que daí no segundo filho também, no primeiro você faz tudo certinho, todas mês você vai, no segundo, em pandemia, então, aí o pai dela que cuidava mesmo, enfim, eu falei, não, vou levar e vou falar, eu não sabia o que era, Aí ele perguntou se alguma coisa me incomodava. Eu falei, ela não tá falando mais. Ela falava, de repente... Não que ela falasse, mas ela já tava começando. E agora... Aí ele falou, isso me preocupa. E me encaminhou para uma neuro. E essa neuro, o meu sogro também me acompanhou no dia. E ela olhou para ela 15 minutos e falou, sua filha é autista. Aí parece que o mundo se abriu, assim, aos meus pais. Falei, e agora? O que eu vou fazer? O meu sogro, eu nunca esqueço, ele abaixou, assim. Aí ele só olhou e falou, mas que grau que é? Porque na época ainda a gente falava, né, severo, grau, enfim. Agora a gente mudou a nomenclatura. Mas, enfim, ela falou, não dá pra saber, ela é muito nova. E eu saí com 3 guias da Unimed, sessões de físio, fono e terapia ocupacional. Foi isso, ela não me explicou nada. Eu falo muito sobre isso, porque o médico, ele só te dá o diagnóstico. E eu acho que falta um pouco, sim, isso. Alguns ainda fazem, mas assim, a maioria te dá o diagnóstico, toma, vai lá e faz. Mas você não sabe nada. E ao contrário de você, eu tive uma colega que era paciente do meu sogro, eu não a conhecia e ela foi muito empática no meu caso. Meu sogro falou, liga pra Carol, né? A gente até conhece em comum. Liga pra ela tá um pouco na sua frente, ela tá fazendo um tratamento muito bom, o filho dela tá evoluindo e eu, mais que depressa, a única coisa que eu falei, vou ligar. E liguei e ela foi me dando, sabe, o passo a passo. E eu segui, foi muito bom, assim. Até hoje a gente tá com o mesmo supervisor da época, a gente fez uma avaliação multiprofissional nela. Enfim, eu tive eu fui muito feliz em todo o tratamento. Só que assim, as respostas são ela que vai me dar, né? Eu não crio mais. Antes eu criava muita expectativa. A cada avaliação que a gente passava, a taxa de aprendizado dela vai ser 200%. 100%. Gente, ela evoluiu, entende? Então, assim, no começo, é o que você falou, a gente tem uma expectativa que não é real. Talvez eu não tivesse aceitado ainda naquela época. Hoje, eu vou te falar uma coisa assim, eu não lembro muitas coisas do meu filho típico, que eu tenho o Lucas de 15 anos, mas dela, tudo que o primeiro dia que ela apontou, porque esse apontar é um objetivo que a gente ficou 1 ano tentando que ela fizesse. Sim. Eu dava suporte para ela apontar porque ela não tinha nenhum pré-requisito de comunicação.
ela não falava nem não verbal nada. Eu não conseguia saber o que ela queria de forma alguma. Então, hoje, é o que você falou, ressignifiquei muita coisa. A Liz mudou a minha vida por completo. Sim. Muito, assim, ela é uma bênção, não é fácil, a gente não pode romantizar, porque não é fácil. Ah, não, o autismo é lindo, é muito... Não é. Ela tem um transtorno de comportamento, isso é o que mais a gente trabalha em terapia hoje, além da comunicação. Então é muito difícil. A gente eu fiquei 1 ano em Florianópolis, que eu te falei, que a gente foi fazer o tratamento dela, eu não pisei na areia com ela. Porque também tem transtornos do processamento sensorial. É tudo, é um espectro, né? Então, mas... São muitas coisas. São muitas coisas. Junto, e o que eu falo, eu falo isso, e hoje a gente tem um projeto que eu estava comentando com vocês anteriormente, que é orientar mesmo as mães. Porque eu falo que a gente fica muito perdido. Sim. E o nosso conhecimento muda a vida das crianças. Não adianta a gente querer terceirizar também. Eu falo da nossa bolha, né? Porque a gente tá numa bolha e a gente consegue pagar um plano de saúde, a gente consegue fazer as terapias. Então, nessa bolha que nós estamos, eu ainda vejo desinformações. Assim, a mãe só quer largar ali na clínica, deixa ali, paga um pacote ali, 3, 4 horas, não sabe o que a criança tá fazendo lá, não sabe quais os objetivos. E, gente, a gente que fica com os nossos filhos, se a gente não tiver orientação parental, como que... Não adianta nada. É a mesma coisa que não fazer nada. Então, assim, eu aprendi muito, eu estudo muito até hoje, porque isso, você vai falar assim, vamos fazer o Denver com a Alice. O que é Denver? Eu faço o curso, eu vou estudar, eu quero saber o que é para saber se os profissionais estão aplicando aquilo mesmo. O que é o Denver? Tem que fazer avaliação? Eu converso com a mãe, já tá 3 anos lá, não evolui, mas você faz isso, você faz aquilo? Não, nem sabia que era. Então eu falei que encontrei a minha missão e eu gosto muito. Não é dinheiro que paga. Às vezes você conversa com uma mãe, ela fala assim, Silvinha, obrigada. Eu até tenho alguns no celular ali que eu falo com gente do Mato Grosso, às vezes de São Paulo, que é um lugar que tem tudo, né? Sim. Mas a pessoa não tem a informação, às vezes. Exato. E às vezes tem todo o acesso, mas não tem essa coisa acolhedora. Parece assim, ela fala minha língua. Exatamente. É isso que eu acho que faz a diferença às vezes, como né? É importante, assim, eu vejo na fala da Silvia algumas questões, por exemplo, da falta de humanização na área da saúde. Sim. Como a gente precisa falar sobre isso. É verdade. Como a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que diagnóstico não é destino, não é sentença. Sim. Eu me lembro que quando eu tava ali, começo ou não começo nas redes sociais a falar sobre capacitismo, que hoje é o meu objeto de estudo. Eu me lembro que eu postei um vídeo falando sobre preconceitos que eu vivia com o Gabinho. E é importante dizer que nós, né, com a informação que a gente tem, com os privilégios que a gente não sofre preconceito como aquela mãe, aquele pai que não tem os privilégios que a gente tem. Sim. Ainda assim, dentro dessa bolha, a gente sofre capacitismo. Sim. E aí, quando eu comecei a falar disso, eu não me esqueço que veio uma médica, ela era obstetra, e ela me mandou uma mensagem que eu costumo dizer que mudou a minha jornada, porque foi a partir dali que eu entendi a minha missão. Ela me escreveu: Leila, muito obrigada. Eu consegui enxergar coisas que eu jamais enxergaria. Todas as vezes que eu recebia uma criança atípica, ou seja, ela era obstetra, aquela criança atípica estava nascendo, e ela me relatou que ela sentia pena da família naquele momento e que a abordagem dela era toda com essa pena, com essa dó, com esse futuro que talvez essa criança não teria. Sim. E aí ela me disse, desconstruir isso tá sendo muito bonito, porque diagnóstico de fato não define nada. Sim. E aí quando essa médica me mandou essa mensagem, eu pensei, gente, pensa só, se uma médica que tá recebendo essa criança, que de repente essa família não tava sabendo que era uma criança atípica que tava chegando, se o olhar dela for diferente ali naquele primeiro momento, cara, muda a vida daquela criança. Porque aqueles pais vão agir diferente porque a médica tá dando possibilidade que eles ajam diferente e tudo isso vai mudando porque é uma cadeia que vem depois disso tudo. Então, assim, esse olhar humanizado, entendendo que por mais desafiador que seja, existe vida ali, sabe? E a gente precisa olhar para aquela criança e não para o diagnóstico daquela criança.
Então, me incomoda muito a gente tratar, por exemplo, na minha sala de aula eu tenho 3, 4 autistas. Não, você tem 4 crianças que têm autismo, né? Não é o deficiente, é a pessoa com deficiência, porque primeiro vem a pessoa. Então, a gente precisa entender que a condição é da Liz, a condição do Gabinho é uma das inúmeras características que eles têm. E que isso não pode defini-los. Com certeza. Né? Então eu acho que falar sobre isso, levar essas informações, seja acolhendo mães, seja acolhendo profissionais para que eles possam tratar essas pessoas de uma maneira mais humana, tudo isso é muito importante, muito importante. E você relatou que, primeiro, no caso do Gabinho, veio a síndrome e o autismo é uma comorbidade. Sim, exatamente. E a Silvinha... A Liz, ela tem o autismo e provavelmente porque tem comorbidades que não tem como ser feito o diagnóstico agora, com 5 anos. Então, mas fala muito assim, talvez ela tenha uma deficiência intelectual, talvez ela tenha TDAH, talvez ela tenha TOD. Então, assim, não tem como a gente... Ela é muito ainda, pequena. Né? Então, para fazer esses diagnósticos, para aplicar escalas de avaliação, é um pouquinho mais à frente. Mas, provavelmente, ela tem alguma... né? Até porque a taxa de aprendizado dela, às vezes, fica aquém. Quando é só o autismo, até o médico da Liz, ele fala, a casuística dele é enorme, ele tem, 1.300 pacientes autistas. Ele falou, eu posso falar com segurança, nenhum é só autista. Então, assim, quando é só autista, a evolução é um pouco melhor, mais rápida, né? Vamos dizer assim, um pouco mais rápida. No caso dela, ela evolui no tempo dela e tá tudo bem. É o que você falou. Hoje, o que eu quero pra ela é que ela seja feliz. É isso que eu quero pra Liz hoje. Eu quero que ela seja feliz. E eu quero dar condições para ela ter um pouco de autonomia, né? Porque a gente fala assim, eu não vou estar aqui a vida inteira, né? Sim. Isso é o que mais... Eu falo assim, eu queria ter o direito de morrer em paz. É isso que eu sempre falo. Eu queria ter o direito de morrer em paz. E é isso que eu busco. Só que... E eu falo, a gente, mãe, faz a diferença. Nós fazemos a diferença. A gente fala de autismo hoje e ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido. Sim. Com relação a todas essas questões do capacitismo, né? Que é até do preconceito, desse olhar, muitas vezes, de pena, de dó, enfim. Mas que bom que estamos em processo de evolução. Sim. Porque eu me lembro de ter um vizinho de fundo que a mãe prendia ele na cadeira, amarrava. E essa criança gritava. E eu subia no muro para ver. Eu tinha 10, 11 anos. Eu subia no muro para ver o que estava acontecendo. Sim. E naquela época eu me lembro de ter raiva da criança. E de ter dó da mãe, porque eu escutava os gritos da mãe. Você está me falando que esse sentimento, por exemplo, de não querer morrer. Porque quem vai cuidar do meu filho? Sim. É uma coisa real, porque eu me trouxe a lembrança dessa mãe pensando que se a mãe tinha que amarrar a criança, porque ela, por alguma razão, não tinha suporte ou não tinha uma ajuda, não tinha um apoio para cuidar daquele filho e às vezes essa mãe precisa fazer outra coisa, precisa colocar uma comida no fogão, enfim. Então ela está fazendo isso porque ela não tem para onde correr. Sim. Aí, se a mãe não pode ter o descanso de pensar, eu não posso deixar meu filho sozinho, quem que vai cuidar do meu filho? Sim. A gente, com um filho que não precisa de um cuidado extra-curricular ali, um cuidado, né? A gente já se culpa o tempo todo. E isso acontece muito ainda, né? Essa questão de amarrar, porque é o que eu falo, a gente tá numa bolha. Mas tem mães que não tem condição, não tem nada, gente. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando autismo ou alguma deficiência entra, o marido vai embora.
Muitas vezes, não é, sabe? 78%. Ela já tem, eu ia falar, A estatística. tem estatística. Então, ela fica sozinha, ela não tem como tomar um banho. E eu já vi muita gente julga. Como que pode amarrar? É a única maneira que aquela mãe tem de fazer outra coisa. Ela tem situações em que a mãe dá, 12 medicações para a criança e a criança bate cabeça. Se ela não estiver amarrada, ela pode se machucar e machucar a própria mãe. Sim. Sabe? Então, eu falo que é muito... A gente vive muito numa bolha. Muito, totalmente. Né? Totalmente. Eu falo que eu mesma, eu falo, meu Deus. É por isso que a gente tem que ir pra internet informar. Porque tem mãe que tá preocupada com o leite que ela vai dar amanhã pro seu filho, se ela vai ter, com a fralda que ela precisa comprar, com a sonda. E essa mãe, ela não tem condições de se defender e defender, né? E a luta mesmo e militar por essa causa. Então, nós que temos... E quem consegue, porque também não são todas que conseguem. E você sabe, Valéria, que hoje eu não julgo mais uma mãe que não aceita, por exemplo, o seu filho. Porque é muito difícil e nem todo mundo tem a possibilidade, o repertório para conseguir passar para esse outro lado. Então, eu acho que o nosso papel, né, o meu, o da Silvia e das mães, é de fato acolher. Então, eu recebo muita mensagem. Eu não consigo olhar para o meu filho, eu não consigo levar o meu filho para a escola, O que eu tento fazer por essa mãe? Mostrar para ela que ela precisa de ajuda de alguma maneira, que não é fácil mesmo, que algumas pessoas conseguem aceitar sozinhas, outras não. Então, às vezes, se tem alguma mãe assistindo a gente, é importante dizer que se você não conseguiu ainda aceitar genuinamente o seu filho, a condição do seu filho, um diagnóstico difícil, procure ajuda. Seja uma ajuda, se você tiver possibilidade de pagar um psicólogo, ou seja uma ajuda do estado, do seu município, porque é muito importante cuidar também de quem cuida. Sim. A gente tem feito muito isso, essas rodas de conversa, em vários locais onde tem mães atípicas, porque ninguém olha por essas mães. E é muito triste, é uma situação muito desafiadora. Porque da mesma forma que olha para a criança com a pena, olha para a mãe e fala, ai, que pena. Sim, ai, coitada. Muito isso. Vocês já senti esse olhar. Nossa, várias vezes. E vocês acham que ainda existe a não aceitação desse diagnóstico? Por exemplo, uma mãe que nega a possibilidade do autismo, ou é só a falta de informação mesmo que vem primeiro? Que é assim, que a mãe não imagina mesmo. Eu acredito, que tenha a não aceitação do diagnóstico mesmo. Eu vejo muito, é o que a Leila falou, eu não julgo também, porque cada um, né, quem não aceita realmente precisa de ajuda, só que eu penso muito na criança, e o não aceitar atrapalha muito a criança, atrapalha em todos os sentidos a criança. Eu vejo muito assim, mães assim, eu converso o tempo todo com mães. Ai, você sabe da condição da criança, tal. Ela tá preocupada em alfabetizar a criança com 4 anos, mas a criança tem horror de ir para a escola porque ela não interage socialmente. O que é mais importante? O que vai mudar a vida de uma criança se ela vai ser alfabetizada com 4 ou 7 ou 8? Agora, aquela interação social é muito mais importante, entende? Então, assim, são preocupações que eu vejo que é assim, eu não falo sobre o autismo porque, parabéns, mas eu não levanto essa bandeira, sabe? Porque ela não aceitou aquilo ainda. Isso vindo de uma mãe. De uma mãe. Ou assim, o que mais, às vezes, como a gente tem a clínica lá, a gente tem profissionais que atendem as crianças. E tem uma fisioterapeuta que ela atende crianças com todas as deficiências. E, inclusive, autista. E veio uma mãezinha de uma cidade vizinha. Até com o ônibus da prefeitura, ela conseguiu. Falou, vem que eu vou ajudar você, eu quero avaliá-lo e tal. E ele, assim, com um transtorno de comportamento gravíssimo. Aí a mãe constrangida, muito constrangida na clínica, porque aquela criança... E ela precisava, depois da avaliação, ainda ela precisava ficar na sala de espera, porque ela precisa esperar aquele ônibus. Aí chegou uma outra mãe com um filho autista. E a mãe toda constrangida, que é por causa do filho, e essa mãe chegou e falou, vocês têm que ter uma sala aqui para acolher essas crianças com esse transtorno.
sabe? Se incomodando, porque está atrapalhando, desregulando o né? meu filho. Então, vindo de uma mãe que também tem o filho, mas isso que eu falo, a aceitação. E eu falo assim, a gente precisa falar sobre isso. Falar mais, e sabe? você sabe, Silvia, que a gente fala muito de mães, né? Porque, por motivo óbvio, porque 78% dos pais abandonam essas famílias, né? Mas também é importante falar sobre os pais, porque no nosso caso, meu e do meu marido até conta essa história, eu acho que é importante falar. O Gabinho passou por uma cirurgia, então, aos 5 meses, logo depois já veio a minha aceitação. E a do meu marido demorou mais. Por quê? Então, ele tinha ali o sonho do filho primogênito, homem, que ia ser médico como ele, como pai, que ia estudar onde a gente estudou. E toda aquela idealização muito forte. E pro homem, eu não sei se a ciência prova isso, mas o homem tem alguma dificuldade ali em algum outro aspecto em relação à mulher. E eu me lembro que a vida foi passando, levava nas terapias e eu chegava em casa e falava: nossa, Gá, ele tá começando a abrir o dedinho da mão. Porque ele tinha a mãozinha assim, toda fechada. E aí ele falava: ai, mas será que ele vai abrir a mão inteira? E aí eu chegava comemorando alguma outra coisa mínima, mas que pra mim tava fazendo a maior diferença. E ele: ai, mas será que tal coisa? E aí eu me lembro que isso foi criando uma barreira emocional grande entre nós. Sim. Nós não nos afastamos fisicamente como marido e mulher, mas tinha uma barreira emocional. E eu comecei a não falar mais as coisas pra ele. Até que eu me lembro, eu gosto de contar isso porque talvez algumas famílias, elas se vejam em nós. Com certeza. E eu lembro que chegou um sábado à noite, Gabinho, a gente só tinha o Gabinho ainda, né, filho único. Ele dormiu mais cedo, ele falou: ai, nossa, vamos tomar um vinho, vamos namorar. Eu falei: ai, vamos. Então, eu me lembro que a gente pegou um vinho ali e tal. E aí, ele entrou num assunto, ele falou assim: você acha que o Gabinho vai falar um dia? Galera, na hora que ele falou aquilo, clima total. Eu falo que eu falei, aí naquele dia a gente teve uma conversa tão séria. Eu chorei tanto, eu me lembro que foi tão difícil. Não rolou mais nada depois dali, né? Mas foi tão importante, foi um marco na nossa vida. Porque eu falei: Gabriel, a sensação que eu tenho é que eu tô na arquibancada ali da vida, o Gabinho tá lá na frente, e eu tô lá falando: Gabinho, vai, você vai conseguir, filhão, vamos lá, mamãe tá aqui. E você tá lá falando assim: você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você não vai dar conta. E eu falei: cara, se o Gabinho tiver que provar alguma coisa pra nós, como que vai ser a vida dele? Passar uma vida inteira tendo que provar do que ele é capaz ou não? E você sabe que naquele dia ele contando é muito melhor do que eu contando, né? Mas ele fala que aquele dia, sabe, foi um marco na vida dele. Porque E aí eu falei: olha, pra mim aqui é o fim da linha. A partir de agora eu não consigo mais te ajudar. Você vai procurar uma ajuda profissional. Porque eu não quero que meu filho tenha que ficar provando pro pai dele, dentro de casa, do que ele é capaz. E ele procurou? Ele não procurou, mas mudou uma chave na vida dele naquele dia. E eu me lembro, o Gabinho tinha 10 meses. Então eu já tinha 4 meses de aceitação e 4 meses ali vivendo isso, que eu não consigo imaginar como é pra uma família viver anos isso. E eu me lembro que depois dessa aceitação do Gabriel, que ele começou a enxergar diferente a situação, o Gabinho começou a adquirir controle cervical, o Gabinho começou a sentar. Com 2 aninhos ele estava começando a dar os primeiros passos. Então, assim, o quanto é importante a família entender que as crianças, elas não precisam provar nada pra ninguém. Sim. Elas nasceram pra ser elas. Lógico que a gente vai dar todo o suporte necessário, quem pode, né? Pra que você dê a maior independência funcional possível. Mas a gente também precisa entender que ele precisa ser ele, né? E tem coisas que não vão mudar. Mesmo que você vá, sei lá, pra Nova Zelândia e pra não sei aonde, atrás de uma cura, tem coisas que não vão mudar. Sim. Então você precisa, de fato, aceitar. Para o homem é muito subconsciente até essa questão. E nesse momento, acho que ele se permitiu conhecer de perto o problema com a mãe. Porque a mãe é visceral, é um amor visceral. Você fala, é meu, e você abraça e vai. E para o homem, não. É uma terceira pessoa. E até porque, né? Eles são da área da saúde. O meu, sim, você tava falando, difícil. Eu tava de sorrisinho assim de lado. de canto, se identificando. Assim, eu sei como é que é isso. Eu sei. Porque eu nunca falei, e ele também não fala sobre isso, mas é o que você falou. Às vezes tem outras pessoas
que estão passando por isso. E é legal a gente falar. Por isso que eu falo, instinto de mãe tem que ser... Como eu que ficava com ela o tempo todo, ele falava, não, você tá doida, não tem nada, a menina é toda... Porque assim, no caso da Liz, é invisível mesmo. Você olha, né? Você olha pra ela, você fala, a hora que ela começa, enfim... Aí ele falava, visualmente não, a deficiência do autismo é invisível. Né? E existem não só o autismo, várias, né, deficiências invisíveis. Mas enfim, aí ele falava não. Tanto que quem foi ao médico comigo foi meu sogro, me acompanhou. Porque ele falou, não, ela não tem nada, pode ir lá. Uma negação, Uma negação. Né? Eu nunca esqueço, ele estava de plantão numa cidade vizinha, eu fui. Só que antes do diagnóstico também, a gente vai pro Dr. Google, né? Sim, então eu fui. Não façam. Não façam, gente. Eu fiz, mas não façam porque é horrível. Eu fiz tal, Liz, isso, dá lá, autismo. Daí veio um vídeo assim, até do Dr. Thiago Lopes, que é o supervisor da Liz. Ele falava assim: 12 sinais de autismo em bebês. A Liz só não tinha um. O resto ela tinha todos. Ela só não dava tchau pra ela mesma. O resto ela fazia tudo. Ali, meio que aí eu falei, caiu... Antes de ir na médica, de ter o diagnóstico, eu falei... Aí eu comecei a ver, falava, ela é autista. Pra mim mesmo, né? Aí um dia olha só, por WhatsApp, ele de plantão... Guilherme, tá tudo certo aí? Ele tá, por quê? Eu queria te falar uma coisa. Eu que tava tão assim, eu não queria falar... Você não percebeu nada na Liz? Você não acha que ela é um pouco diferente? Mas diferente como? Daí eu falei, olha, autista, eu acho. Ele é autista, porque a gente... É o que eu falei, a gente era literalmente ignorante, assim, em relação a isso. Sim. Até acontecer com você. Eu não sabia nada, e eu acho que até ele, porque por mais que ele é médico, é outra área, não tem nada a ver, enfim. Aí ele falou, você tá louca? Não imagina. E aí eu fiquei com aquilo e fui. Aí eu falei, doutor, vamos comigo? Vamos. E ele tava de plantão. Eu cheguei com as 3 guias da Unibet, deixei lá na mesa, eu nem liguei pra ele. Ele chegou, falou, o que é isso aqui? Eu falei, olha, infelizmente eu não estava louca. A Liz, ela é autista. E eu sei que ele ficou uma semana mudo, calado, que cada um tem a maneira. Gente, e o homem tem isso, né? Ele interiorizam aquilo, e né? Assim, é muito difícil. Passou um dia... E aí começou uma luta ali dentro do cérebro. Dele, né? Porque ele ficou uma semana e eu assim... Eu preciso resolver agora. Eu fui atrás de fono, eu queria saber quem sua mãe quer resolver, eu quero resolver, né? O que eu tenho que fazer e tal. E eu falava, olha aqui, você acha, eu vou fazer... Ele assim, não falava nada. Aí passou uma semana e eu igual uma louca atrás, daí que eu consegui o contato, fui vendo tudo. Ele me chamou. E ele chorou muito naquele dia. Ele chorou assim, como que eu não vi antes? Né? Ele, tipo, na área da saúde e tal. Eu falei, mas ninguém, né? A gente não sabia nada. E a partir de então, ele é meu parceiro, assim. Tipo, ele tem... Agora, por a gente sentir essa dificuldade nos profissionais, ele tá se especializando em analista do comportamento. Porque ele falou assim, Silvinha, a gente precisa ajudar. Não é só falar assim, teu filho é autista, tá? Agora vai lá, faz fono, se vira. Não é assim, né? Essa empatia mesmo na hora de você dar um diagnóstico de uma condição permanente do seu filho. Sim. Não é simples. Daí ele é o meu parceiro, assim, vou fazer isso. Quando eu fui para Florianópolis, eu falei, e agora? Vai, eu tô aqui, vai que, sabe? Ele nunca falou assim, não vamos fazer isso. Porque tem muito isso também. Não, isso aí não precisa não. Pra que você vai fazer? Não, ele é o meu parceiro. E a gente, depois do diagnóstico, fugindo de todas as estatísticas, a gente se enxergou de outra forma também, sabe? Ele me enxergou, nossa, igual eu ficar lá, eu não achava. Eu falei, minha filha, se eu não for, quem que vai? Eu tenho que ir. Aí ele falava, não é qualquer uma que faz isso. Não é qualquer... Né? Aí veio a admiração. Aí vem a admiração. Sim. E eu por ele, assim, porque, nossa, ele trabalha, se desdobra pra dar o que precisa. Se fala assim, ela precisa fazer... Teve uma época que o Gabin, não sei se ele já fez o Pedia Suite, ele já fez. Ele já fez 2. Então, é uma terapia intensiva que são 4 horas por dia de fisioterapia por... 6 semanas agora o protocolo. Então, assim, precisa fazer... São exercícios. São 4 horas todo dia de fisioterapia com um macacão, né? Com uma roupa especial para ajudar na... E geralmente, assim, o resultado, o que ela faria em 6 meses,
ela consegue fazer nesse período de 6 semanas o resultado. Então a gente já fez 2, talvez vai ter que fazer mais um. E ele nunca falou, podia falar, pra que isso daí? Não vamos fazer. Não, ele sempre falou, tem que fazer, vamos fazer. Onde que é? Vamos lá. Você vai, ele me acompanha, vai no médico, não sei onde. Então eu acho que faz a diferença. Total. A gente é sortuda, né? Muito, muito. Somos a exceção da exceção. Somos, né? Porque é isso. Normalmente são mães solos que levam isso, assim. Mas tem que ter uma sabedoria da mulher Sim. nessa questão, porque, como a gente falou aqui, é filha da mãe, é visceral, nasceu dela. Se ela, nesse momento, não tiver a sabedoria e até a humildade de conquistar esse pai, Exato. abrir o espaço para ele, né? Onde eu entro aqui? Exato. Porque o homem não vai adivinhar o que é para eu fazer agora. Sim. Essa coisa da maternidade é uma coisa já nata da mulher. Né? Infelizmente é isso mesmo. É isso. E para o homem não, ele é aprendido. Sim. É conquistado mesmo. É com o tempo que o homem é conquistado ali pela criança e pela mãe. Se ela der a brecha, o espaço. Agora, se a mulher não tiver esse jeitinho de falar, olha, o filho é seu, e aí? Nós podemos levar ele para esse caminho melhor, de mais saúde, de mais longevidade até, e você pode abandonar e ficar tudo pior. Sim. Qual que é a sua escolha? Sim. E conquistar, porque eu vejo que tem mulheres que se fecham, se revoltam e aí repelem esse pai. Não deixa espaço para ele. Sim, e isso é muito triste. Quando que depois do diagnóstico, que vocês, no caso, entenderam a situação e o que viria pela frente, quando que vocês percebem a mudança desse tratamento, a importância, porque tanto Leila quanto Silvia, vocês começaram muito cedo. Sim. Não foi, por mais que demorou ali uns meses, não foi longo prazo para aceitar e já entrar com as intervenções. Sim. Né? Uhum. E quanto tempo depois de começar as intervenções você já começou a colher? Então, no caso da Liz, demorou um pouquinho. A gente começou, fez todas as avaliações e aí tem uma questão. Falta profissional também, né? A gente é muito carente, sabe? Muito carente. Então, até você acertar quem vai começar, quem não vai. A gente começou fazendo 3 horas de Denver na época, que depois... O que é o Denver? O Denver é um método baseado na análise do comportamento. É um ABA naturalista, gente. Que a análise do comportamento a sigla é ABA. É uma ciência o ABA, né? E o Denver é um método baseado na ciência ABA, mas é naturalista. Então, ele usa o brincar como motivação para a criança aprender. Então, é lúdico, tem que ser intensivo, porque criança não é fechado numa salinha, sentadinho igual o ABA estruturado. É brincando. A criança está no ambiente natural dela, geralmente, eu acho que é o que mais funciona, dentro da casa dela mesmo. E por uma assistente terapêutica é aplicado esse método na criança. Então, assim, é feito um plano individual de intervenção para essa criança, com vários objetivos. Primeiro faz a avaliação, vê todos os atrasos de desenvolvimento e depois de ver esses atrasos, faz esse plano de intervenção para a criança. Então, na sessão é trabalhado esse plano de intervenção. Então, é muito sério. Tipo, coleta dados, a assistente terapeuta, ela dá oportunidades de aprendizado daquele objetivo específico e ela coleta dados. O que a criança fez sozinha, o que ela teve que dar um suporte ou não. Então, é tudo coletado dados. E então, a Liz fez fez 1 ano e meio Denver. E ela foi, igual eu falei pra vocês, a gente fazia as avaliações? Tinha. Só que daí eu lembro que ele falava assim... Tá bom, mas poderia ser melhor. Porque daí a gente vai conversando com naquela época, fulana teve 250. Porque o que eles falavam? 100 é que qualquer 100% da taxa de aprendizado é o que qualquer criança vai ter. A Liz, como ela tem os atrasos, ela precisa ter mais de 100. Então, ela precisa ganhar o que a criança ganhou, mais o atraso dela. Então, a gente sempre teve avanços. Mas o que pega muito na Liz é a parte comportamental. Então, assim, ela é muito rígida cognitivamente.
Se ela colocar na cabeça que ela tem que deixar esse copo aqui desse jeito e eu for lá mexer no copo dela, ela vai entrar em crise. O que seria entrar em crise? Entrar em crise, no caso da Liz, hoje é mais tranquilo, assim, mas já teve bater cabeça, se machucar, se morder o outro. Então, ela se autoagride, heteroagride. Ela já teve... Nossa, na época a gente foi pra Florianópolis, foi muito difícil. Por isso que eu falo que foi muito difícil pra mim, sem rede de apoio. Ela estava totalmente desregulada. E assim... E a agressão é um ponto difícil, né? É muito difícil comum. De ver. É muito comum. Muito comum. Assim, o transtorno agressão de comportamento... contra ela mesma. É auto ou hétero. Às vezes a criança... Porque assim, a crise é tão... A dor, depois que a gente entende, que não é birra, porque muitas pessoas confundem birra com crise. A crise é tão dolorida para aquela criança que ela prefere sentir a dor de se arranhar, de se morder, de bater uma cabeça na parede, do que sentir aquilo que ela tá sentindo. Para ela é muito dolorido aquilo. E a partir do momento que a gente entende essas crises, e tem vários gatilhos a crise, né? Cada criança tem o seu, cada um, ou é sensorial, ou é... A rigidez cognitiva são várias. Divisão, o Gabinho tem crise na divisão de atenção, por exemplo. Sim, também. Coisa simples. Então, assim, estamos nós três, eu, ele e a irmã. Se ele entende que ele tá sendo ali preterido de alguma maneira, às vezes ele entra em crise. E não é fácil, é muito difícil. E é como se fosse um ciúmes, entende? Sim. Mas é difícil para ele se regular. E o nosso maior trabalho hoje tá sendo esse, né? Dele entender que ele precisa dividir a atenção em alguns momentos. Ele quer ser a estrela de todos os lugares, né? E se confunde que é muito mimado, Não, na verdade ele tem uma dificuldade, uma rigidez de aprendizado de que ele precisa de fato dividir a atenção em alguns momentos. Que isso é próprio do autista. Sim. Só que o Gabinho, eu até interrompi, desculpa, mas o Gabinho foi bem diferente da Liz, né? Então, agora eu começo a ter algumas questões comportamentais com 7, 8 anos, né? Então, ele não é um autista clássico, pelo contrário, ele não tem questão nenhuma com interação social, por exemplo, ele ama passear, ele ama ir no shopping, ele não gosta de ficar em casa, né? Então, assim, foi mais difícil o diagnóstico de autismo. Eu já sabia que ele tinha, porque ele tem algumas questões, mas assim, era difícil um médico que falasse, não, ele é autista assim, também. né? Porque ele tem várias questões, né, da síndrome. Então, ele tem deficiência intelectual, deficiência motora. Então, meio que se mistura muito, né? Então, só com 7 anos, que é aquela questão, né, que a Silvia trouxe, que às vezes tem alguns diagnósticos que são mais tardios, por conta mesmo da criança ser muito pequena para um diagnóstico, no caso do Gabinho, naquela época de autismo, porque ele não era um autista clássico. Mas comigo foi bem diferente essa questão das terapias. Então, eu começo ali com 2 meses com muita terapia, muita coisa, até que vem a pandemia, sabe? E aí eu peguei a pandemia me ensinou muito. Porque na pandemia, e aí eu quero que vocês me entendam bem, eu não sou contra a terapia. Meu filho faz terapia todos os dias, 2, 3 por dia, tá? Então, assim, ele faz muita terapia hoje. Mas a pandemia veio me ensinar que não é só a terapia, de fato. É o olhar de carinho, é o cuidar, é o estar em casa, é o acolher. Porque ele ficou 1 ano e meio sem terapia. E foi a época que ele mais evoluiu, que foi ali dos 5 anos até os 6 anos e meio, ali, 7 anos. Que ele ficou sem nada, porque a gente não sabia se ele era grupo de risco ou não. Então a gente não podia levá-lo. E, Valéria, foi um salto de desenvolvimento, assim, pra ele. Ficar em casa, comigo o tempo todo, ali, né? Tendo esse olhar de mãe. Então, assim, foi muito importante entender que não é só terapia, né? Que foi o que a Silvia falou, já que a gente também precisa ter isso, esse olhar. Então, por exemplo, eu em janeiro, eu dou férias mesmo. 40 dias de férias. Então, é importante a terapia, mas não é só isso que vai trazer evolução para sua criança, né? Mas em casa, daí você fazia
os trabalhos, por exemplo, da terapia Olha, com ele? no começo um pouco, depois teve uma época que não. Tipo assim, já tava ali, só nós. Eu falei, eu não sou terapeuta, eu sou mãe do Gabinho. Mãe terapeuta. E eu não vou mais fazer nada. E aí era brincadeira, era assim, acordava, tomava café e ia brincar de massinha. Era você entende que você atenção. estava estimulando ele. Exatamente, né? É isso. Então, saiu um pouco do foco da terapia e entrou mais o lúdico. A irmã tinha, né? A Bia tinha chegado a, sei lá, 3 meses. Então, era tudo novidade. Então, assim... não fiquei com isso de terapia. No começo eu até tentei, depois falei, não vai dar certo, senão eu vou enlouquecer e é melhor que eu continue plena das minhas faculdades mentais. Sim. E aí eu resolvi mesmo partir para esse lado lúdico e foi excelente. Ali eu vi que, de fato, o olhar da família é essencial. Não adianta só fazer terapias. Sim. Não adianta terceirizar tudo. É o que eu sempre falo. Não adianta. Não adianta. A gente, enquanto família... Eu e o Guilherme, a gente sempre fala, alguém tem que parar. Igual eu fiz esse papel. E não me arrependo, entendeu? Eu parei. A minha prioridade é o desenvolvimento dela. Então, assim... Não adianta chegar lá, eles fazerem lá, ficar 3, 4 horas com ela e o resto ela vai ficar comigo. Eu não saber lidar, não saber... Porque assim, a gente consegue... Eu falo muito de terapia, mas a gente consegue estimular num banho. Sim. A gente consegue estimular dando a comida pra eles, entendeu? Então, a gente tendo essas orientações... você vai dar comida, você vai dar banho. Então, por que não estimulando da forma com que tem que ser para ela aprender? Então, eu falo, o engajamento da família, toda vez que eu falo com a família, eu falo, é o seguinte, não adianta ter o melhor médico, o melhor terapeuta, não adianta se você, enquanto família, não engajar. Você é o gerente de tudo isso. Você que vai fazer acontecer. E tem você pessoas, estimula até pelo olhar. Esse olhar de amor mesmo com a criança. A criança está sendo estimulada, porque como vocês falaram, os filhos não são verbais, é isso, né? Não, ainda não. Comunicação não verbal, né? Que diz. Mas ele está recebendo aquela energia, aquela coisa de amor. Eles entendem Então, entende tudo. Diferente do terapeuta, que às vezes está ali automaticamente fazendo o que tem que ser feito, mas não tem esse vínculo, esse amor, né? Tem pai, tem mãe que não vão conseguir parar, como nós. Eu parei também, né? Mas é importante dizer para essas pessoas que existe como você conseguir dar um tempo de qualidade, mesmo que seja, sei lá, no começo da manhã, antes de você trabalhar, no final da noite, mas assim, entender que o seu filho precisa disso, né? Eu não sei qual é a condição das pessoas, né, que vão ouvir esse podcast, talvez, eu não posso parar de trabalhar, né? Eu sustento a minha casa. Tudo bem, mas entenda que você em algum momento vai precisar, né, dedicar para esse filho. Isso não é só para crianças atípicas, né, Valéria? É para todos, né? Não importa a quantidade, mas a qualidade do tempo que você tem ali com a sua criança. Com certeza. E é importante também as pessoas terem a noção da dimensão dessas questões neurológicas do filho, porque quando eu recebi a minha filha, que veio prematuramente, muito prematura, eu vivi assim um terror durante 2 anos, porque ela veio de 30 semanas, 1,5 kg, então as informações que eu tinha, e aí como vocês falaram, né, o Dr. Google, tudo que eu lia era que estímulo, os riscos, o autismo tem o risco aumentado nessas crianças, porque vamos deixar claro que o autismo é genético, certo? Exatamente. Mas você pode manifestar ou não. Se você tiver o gene e não manifestar, ok. Ou ainda tem os autistas leves que vão descobrir ou nunca descobriram até hoje. Descobrem tardiamente, muitos sem diagnóstico, né? Então, nesse caso tem o gene, mas não teve ali o gatilho, por exemplo, ou se minha filha fosse o caso, que tivesse o gene e por causa da prematuridade poderia manifestar o autismo, né? Então a gente fica vivendo, como vocês estão falando, eu vivi 2 anos ali em função dela, de fazer fisioterapia, de depois psicopedagoga e enfim, fono,
todos os estímulos, porque é o tempo da neuroplasticidade. Que a gente não pode perder, né, Silvinha? Você falou... Assim, eu tava vendo até hoje, eu tava ouvindo um doutor falando que, para você ter uma noção dessa questão da neuroplasticidade, o que você ensina para uma criança na primeira infância, ali nos primeiros anos de vida, até 3, 4 anos, um objetivo, vamos supor, em meia hora ela aprende. Uma criança com 14, um adolescente, é 1 ano o mesmo objetivo. Então, pensa a diferença que faz você ter um diagnóstico precoce e começar a intervir logo nos primeiros... Eu conheço uma mãe que teve diagnóstico com 8 meses. E ela já começou a criança e assim, provavelmente é só autismo mesmo. Então, assim, ele tá... assim, evoluindo muito bem. Já tá falando, interação social, já tem poucos atrasos em relação às outras crianças. Mas é uma coisa assim que ele sempre vai ter que, né, tá ali. Eu falo que leve para quem, né? Porque o autismo leve, principalmente em adolescentes, é muito difícil, porque eles entendem tudo que está ao redor dele. Existe muita questão do bullying. Então, eles entendem tudo, eles não conseguem fazer parte daquele padrão. Eles se esforçam muito para estar naquilo ali, não conseguem. Então, gera uma ansiedade, gera depressão, tem uma taxa de suicídio muito grande em adolescentes e muito entende? Coisa que não se fala muito. Não se fala muito. Não, e é muito importante também, eu acho que a gente pensar tanto para mães que estão assistindo, mas quando a gente olha para os nossos filhos também, a questão da comparação. Porque assim, isso é muitas vezes uma mãe tá assistindo e eu sou muito alvo de críticas, às vezes de mães atípicas, porque elas falam, mas você, né, você tem condição de estar aí. E eu costumo dizer que nenhuma comparação é válida, a não ser a sua comparação com você mesma. Sim. Então, assim, a Leila de hoje é muito, infinitamente melhor com a Leila de antes do Gabinho nascer. E essa comparação é válida. Agora, a minha comparação com a vida da Valéria, com a da Silvinha, essa não vale, porque não é justa, né? Assim como a comparação dos nossos filhos uns com os outros, né? Então não dá pra comparar Gabinho com Liz, né? Não dá pra comparar nenhuma criança. Então, e é inevitável às vezes no começo. Então, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu olhava para outras crianças e eu pensava assim, meu Deus, essa criança com 3 meses já tem controle cervical. Meu filho não tem. Com 1 ano, meu Deus, ele já tá falando 10 mil palavrinhas e o Gabinho, nada. Então, assim, no começo é inevitável. Até que eu entendi que o Gabinho é o Gabinho. E aquela criança é aquela criança e não dá pra comparar, né? E isso eu falo que é uma virada de chave na vida. Quando você também entende que não dá pra você se comparar à pessoa que você tá vendo no Instagram, porque aquela lá é 1% da vida dela, né? Até eu, que hoje sou uma pessoa pública no Instagram, influenciadora, e que partilho muito da vida real, mesmo eu, que faço questão de falar das dores, das dificuldades, eu posto 1% do meu dia a dia. Sim. Então, assim, o quanto a gente não pode se comparar ao outro, né? Principalmente quando a gente fala de maternidade atípica, porque isso é muito triste. E inevitavelmente acontece, mas quando vem esse gatilho, você precisa entender que você precisa superar isso de alguma maneira. Julgamentos são desnecessários. Sim, e vem muita questão da aceitação que a gente já estava falando. Sim, porque eu sempre comparo a Liz com ela mesma. A Liz de quando eu tive diagnóstico para agora. Nossa, ela tá ótima. Sim. Não adianta eu querer comparar com aquele nível 1 de suporte que, enfim, que tá lá. É ele que bom, né? Então, eu falo, é a questão também da aceitação. Porque quando a gente aceita de fato, é o que eu falo. Eu quero que ela seja feliz e a gente proporciona o que a gente estuda e sabe o que é melhor, mas o resultado de tudo isso é ela que vai me trazer. Sim. E eu não adianta eu criar as minhas expectativas em cima dela. Ela que vai me trazer, ela que vai me dar o resultado. Vocês estão contando e compartilhando dessa virada de chave, mas como? Quem ainda não virou a chave, como? Depende de um suporte terapêutico, depende de uma outra pessoa, depende de buscar uma religião, depende do quê? Ou o que fez a diferença para vocês? Eu acho Ou simplesmente caiu, levantou um dia e falou, não, agora... Eu acho que cada um
lida com a situação de uma forma, né? No meu caso, eu sou muito prática na vida, muito, assim, eu sofri, claro, eu não gosto muito de falar disso, mas eu tive aquele luto da filha idealizada, que eu vou levar ela no balé em vez da fono, físio, enfim, que ela vai no salão comigo fazer, não vai, ela odeia secador, então assim, eu tive eu falo assim, quando eu tive o diagnóstico, eu deixei uma filha lá, que eu idealizei, e vim com outra. Entendi. Né? Então, assim, só que eu chorei, eu sofri aquilo naquela hora, falei, mas agora eu preciso fazer o melhor pra ela. No meu caso, eu sou assim com tudo, e com o diagnóstico não foi diferente. Mas eu sei que não é todo mundo que faz isso. Né? No seu caso, até você comentou que foi... Sim, eu tive uma sensação de perda, né? E aquela sensação fez eu mudar a minha ótica. Mas também eu acho que tem algo muito relacionado ao nosso próprio capacitismo. Eu acho que quando a gente entende, sabe, por que é tão difícil. Faz só um parênteses e explica o que é o capacitismo. O capacitismo é o preconceito em relação a pessoas com deficiência. Então é quando você olha, por exemplo, para uma pessoa que está numa cadeira de roda e presume que ela é menos que você porque ela está numa cadeira de roda. Sim. É quando você, por exemplo, tem uma criança sentada numa cadeira de rodas, você chega perto dela, ela tem 12 anos e você pergunta pra mãe, como é que é o nome dela? Por que você não perguntou pra ela? Sim. Se fosse uma criança sem cadeira de rodas, você teria perguntado pra criança. Exato. Mas você presume incapacidade quando você vê uma pessoa com deficiência. Então você presume, por exemplo, que o Gabinho não entende nada. E aí você chega pra mim e fala assim, ele entende alguma coisa? Ou seja, você tá presumindo que ele não entende. Agora, imagina ele que entende ouvindo alguém perguntar sempre se ele entende alguma coisa. Sim. Como que essa pessoa se sente? Então, o capacitismo, ele tá enraizado, ele é estrutural. E eu costumo dizer que ele é por 2 motivos. Primeiro, nós somos fiéis ao que a gente aprende. Eu, quando era pequena, me aproximava de alguém com uma cadeira de rodas, ou alguém com uma deficiência, alguém diferente. A minha mãe virava pra mim e falava, não pergunta nada. Não me faça passar vergonha. Por favor. Quantas vezes você foi lá perguntar o que o seu vizinho tinha? Talvez... Nunca, né? Ou talvez falasse, ele é louco. Deixa ele lá, você aqui, ele lá. Você não achava que ele era uma criança que você podia chegar e de repente se aproximar, né? Então isso é o capacitismo. Nós somos fiéis ao que a gente aprende. E falta informação. Então, por exemplo, tem um tipo de capacitismo que é muito velado, mas que é muito comum e que todo mundo... E eu falo isso, eu sou capacitista em potencial, assim como vocês, tá? Então, assim, você vê uma criança, uma mãe com uma criança com deficiência. Eu e a Silvinha. Então, a Silvinha tá lá na festa com a filha dela, nível 3 de suporte. Eu tô lá com um Gabinho não verbal, que anda com mais dificuldade. Aí você agradece a vida da sua filha, porque ela é normal. Isso se chama gratidão compulsória. Todos nós fazemos isso. E daí, quando eu falo sobre isso, a pessoa fala, não, mas agora você tá falando que eu não posso agradecer a vida da minha filha? Você pode e deve agradecer, mas não em detrimento da vida do meu, da vida da filha dela. Então, isso é capacitismo, é algo que você faz sem pensar que é um preconceito. Afinal de contas, você não quer estar na condição daquela mãe. E isso é treinável. natural. Totalmente. A partir do momento que você entende que você precisa agradecer a vida da sua filha e ponto final. Né? O meu filho, a vida dele importa muito pra mim, pro meu marido, pra nossa família. E ele é uma criança como a sua filha. Por que ele tem que ser menos? Porque ele nasceu com uma condição diferente? Então, quando eu comecei a entender o que era o capacitismo e por que eu não aceitava o fato do meu filho ser diferente... A aceitação, ela começou a vir mais naturalmente, assim, eu acho que foi mesmo uma virada de chave, assim, de entender o porquê que a sociedade trata o meu filho como uma criança que merece menos por conta das incapacidades dele, mas todos nós somos incapazes de alguma coisa. Então é você entender que não é porque aquela pessoa tem uma deficiência, porque ela tem uma síndrome rara, porque ela tem um transtorno, seja do espectro autista ou qualquer outro, ele não é menos, ela não é capaz. Exatamente. Eu começo sempre as minhas palestras, e aqui já vou dar um spoiler, né, pra quem for assistir no futuro, mas eu sempre começo com uma brincadeira, que eu falo que é a brincadeira da imaginação. E aí eu falo, imagina um advogado, ele é autor de best-sellers e assim, ele é muito famoso, ele é americano e ele é consultor de grandes empresas americanas,
ganha muita grana, né? Porque só pelo currículo. E aí eu coloco a foto da esposa dele, que é uma mulher loira, linda, maravilhosa. E aí eu coloco, imaginem, construam esse homem na mentalidade de vocês. E aí todo mundo constrói um advogado. E aí eu coloco lá, você imaginou essa vestimenta? Não, essa não, mas eu imaginei mais grisalho e tal. E aí quando eu mostro é o Shane, que é uma pessoa que tem uma paralisia cerebral. Na verdade, ele não tem uma paralisia cerebral, mas ele é uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, ele é tetraparético. Então, assim, ele só tem o movimento dos olhos e da boca. E assim, todo mundo fica... Como é que ele pode estar casado com essa mulher? Essa mulher é linda, essa mulher... Por que não pode? Porque você só enxerga o corpo do Shane. Você não enxerga quem é o Shane, você enxerga a deficiência do Shane. Sim. Então, assim, o quanto nós somos treinados para isso, né? Para sermos capacitistas. Sim. E o quanto que trazer isso pra consciência é difícil pra caramba. É difícil, por isso que assim, é treinável. A gente tem que aprender. Exato. Mas você concorda que também tem a ver com o quanto isso aparece pra gente, Com né? certeza. Hoje, o dado que a gente tem é de uma criança para cada 36. Autista. Né? Autista. E quando eu falo de deficientes, por exemplo, na escola dos meus filhos, eu não me lembro de ter ninguém de cadeira de rodas, Exato. por exemplo. Na escola dos meus filhos, eu não me lembro de ter um caso, um deficiente visual, eu não me lembro. Sim, mas não tem mesmo. 1000 Por quê? alunos? Exato, não tem, porque... Primeiro, que aí a gente entra num contexto dificílimo, né? Mas que é a real, né? Essas escolas não conseguem receber essas crianças. Então, ainda a gente tem negação de matrículas, é uma realidade. Como é que uma criança com deficiência vai estar numa escola bilíngue, por exemplo? Uma criança que tem deficiência intelectual? É muito difícil. E o que essa escola faz para, de repente, possibilitar que essa criança esteja... Enfim, é muito complexo. E o que eu falo é o seguinte: se não tem, né? Então você tem um filho e você começa a perceber que ele não convive. Porque qual que é a maneira de nós não sermos capacitistas? Convivendo. Exato. Representatividade importa e é isso, ponto final. Meu filho não convive, então tem alguma coisa errada. Sim. Porque essas crianças, elas existem, elas estão aí. Se o seu filho não convive, se não tem ninguém na escola dele, você precisa começar a se perguntar por que não tem. Porque hoje eu falo muito com o mercado corporativo, com o mundo corporativo num geral. E se a gente for falar de soft skills, que são habilidades que o mercado de trabalho hoje exigem, são as socioafetivas. O meu filho não vai, talvez, aprender matemática como o seu. Ele não vai ser o melhor na sala. Ele não tem nem condições de estar ali participando dessas matérias que a escola oferece e dando esse resultado que a escola espera. Mas o meu filho é capaz de ensinar para o seu filho sobre empatia, sobre adaptabilidade, sobre coragem, sobre enfrentamento de situações diversas. E o mercado de trabalho hoje, principalmente multinacionais, tem muito esse olhar. Então, como é que você quer criar o seu filho num ambiente onde ele vai só aprender matemática, português, ele vai ser o melhor nisso, mas ele não vai conviver com pessoas que possam despertar nele habilidades socioafetivas. Isso tá muito errado. Exato. Muito errado, sabe? Eu não sei quando que as pessoas vão começar a acordar pra isso, né? Eu acho que a gente vem no movimento, mas ainda assim é muito difícil. O que a gente encontra são barreiras atitudinais, muitas ainda, Muitas. de todos os lugares. Porque, inclusive, como a Silvinha pontuou lá atrás, não existe profissionais. Os professores não tem estão noção. preparados. Não. E eu falo pra que receber. eles são muitas vezes são vistos como vilões, mas a bomba acaba ali neles. Eles jogam, toma, é lei, eu não posso recusar essa matrícula, então vai. E não é assim, né? A inclusão, né? Se a gente for começar a falar, ela tá bem longe ainda. A gente tá caminhando, né? Até tem agora aquele projeto de lei que eles estão tentando aprovar, que é só não é nada assim, uma obrigação para a escola, mas é um direcionamento para todas as escolas conseguirem ser acessíveis a qualquer... Porque eu falo assim, ninguém fala para um deficiente, não entra, você não pode ir de cadeira de roda para a escola, deixa a cadeira de roda e vai sem. E pro autismo,
eles não querem fazer adaptação nenhuma para é eles. Verdade. Não querem. Tipo, ó, uma criança, igual na escola em Apucarana, eu tenho a minha afilhada. E ela veio, eu chorei, juro. Ela falou, madrinha, eu tô aprendendo Libras, porque na minha sala tem uma criança. Aí eu falei, ela começou a fazer os sinais, sabe? Eu falei, gente, numa escola pública. Exato. Então, não é difícil, entende? É só que precisa, assim... Tem que querer. Tem que querer. A inclusão é muito... a gente fala muito sobre isso, mas ainda a gente tá muito longe das escolas, né? Eu acho que já melhorou muito, né? Sim, Então, aquele sim. seu vizinho, provavelmente ele nem ia pra escola, né? Essas crianças ficavam só em casa. E era assim, era horrível, né? Mas assim, de fato, a gente tá engatinhando ainda, né? Essa lei brasileira da inclusão, ela tem 8, 9 anos, é de 2015, mas assim, a gente avança a passos de formiguinha e o que eu vejo é muita gente ainda não querendo olhar para isso, sabe? Como é preciso a gente falar sobre, entendendo a seriedade disso. A gente tem 1 para cada 36 autistas. Só que a gente tá falando de uma condição, de um transtorno. Tem muitos. Agora você imagina. E aí, se a gente for pensar que na população mundial a gente tem 15% de pessoas com uma síndrome, um transtorno, uma deficiência, no mínimo na sala da sua filha, do meu filho, tem que ter 15% Sim. de pessoas diferentes, com alguma deficiência. E não existe, né? Ou seja, cadê essas pessoas, né? Igual a Precisa se Liz, ela vai pra escola. Uma escola normal. Ela vai numa escola, só que ela vai com uma tutora, uma assistente terapêutica. Porque a Liz, ela não precisa... O atraso dela não é só pedagógico. Então, assim, a escola teria obrigação de me dar aquilo se fosse só pedagógico. Mas a Liz ainda faz a terapia lá comportamental. Porque ela ainda não interage como tem que interagir. Eu falo assim, as regras sociais, né? Ela ignora qualquer regra social. É do autismo isso, né? Então, ela precisa desse suporte também para fora de atividades pedagógicas. Então, e onde nós estamos, onde a Liz está, eles têm sido abertos. Assim, eu preciso disso, tá lá. Eu preciso daquilo. A professora eu choro, assim. Eu conto isso porque eu falo... todo mundo precisava ter uma professora como essa da Liz. Acolhedora. Eles já estão traçando letrinhas, né, as crianças. E a Liz tem dificuldade de motricidade fina. E eles estão todos sentados na carteira e aí a tutora me manda foto. Eu chorei. A professora pegou ela no chão, ela pegou um pote, assim, uma bacinha cheia de areia, colocou a letra A impressa aqui grande e fez a Liz fazer com o dedinho. Então, assim, ela adaptou. A minha filha estava tendo o direito de aprender como todas as outras crianças. Sim. Ela tem o direito, por que não? Só adaptar, ela precisa de adaptação. Então, ela conseguiu. A hora que eu vi aquilo, eu falei, é isso. O que custou para a escola fazer aquilo? Ela não estava na carteira sentada com a caneta fazendo, mas ela estava aprendendo sendo ignorada, né? Do tipo, deixa ela pra lá. Deixa ali no cantinho. Não, ela não sabe fazer, crianças também aprendem. Porque, olha, eu tenho uma amiga que ela aprende, só que ela aprende diferente. E é isso, e o mundo é isso. Nós somos plurais, múltiplos. E aquela criança que tá ali convivendo com a Liz, ela tá tendo a oportunidade de desenvolver esse olhar humano, acolhedor. Ele vai ser um médico mais humano, ele vai ser um advogado mais humano. Então, assim, a importância de não privar as nossas crianças da convivência como diferente. Sim. Né? Eu falo assim, desculpa te cortando, mas eu falo assim que as crianças, na geração das nossas, elas já vão ser inclusas naturalmente. Sim. Porque ela tá desde pequena, ela gosta, né? Você falou nas 16, 13 anos, 12, seus filhos, eles não têm ninguém na sala. Lá na escola da Liz tem pelo menos 11 autistas, não na sala dela. Na sala dela é ela só, mas assim, tem várias na escola. Então, assim, elas já estão
estão ali. Vai ser mais Entendendo. natural aquilo, eu Exato. acredito. Não, sem né? dúvida. Eu acredito que A essa convivência geração... muda, e né? a partir do momento que todo mundo vê o quanto eles também ensinam, igual você está falando, o que o seu filho pode ensinar. Ele não vai ser o melhor em matemática, ela não vai saber, sei lá, física, mas o que ela ensina, Exato. enquanto, né, olha, eu tô aqui, eu sou diferente, mas eu posso também, né? Exato, é muito importante. É esse sentimento de pertencimento que as mães, inclusive, desejam para os filhos. Sim, né? exatamente. Vocês, além do apoio da família que vocês têm, que outro tipo de apoio que vocês recebem? Olha, Ou que vocês não recebem e que gostariam de receber? Já manda aquela Ah. indireta. Já Não, manda aquela direta. Olha, no meu caso, as duras penas, eu falo que a gente, enquanto tem esse diagnóstico, aquela correria, você pensa na criança. Eu me deixei por muito tempo. Agora, há pouco tempo que eu voltei, eu falei, não, eu preciso me olhar. Sim. Eu que preciso... acho que você saiu do olho do furacão também agora. Aquilo Tipo, ali... já, só que é um conseguiu processo. entender. Eu entendi É um também. processo. É um processo. Sem dúvidas. Então, assim, naquele momento, eu me foquei naquilo. Foquei e é isso que eu vou fazer. Só que, às vezes, a gente adoece. E aí eu não vou conseguir fazer o que eu preciso por ela. Eu preciso. Então, até um recado que eu dou para as mães. A gente precisa se cuidar. Se cuidar. também. Pra poder então, cuidar. Uma das coisas que eu quero muito, assim, daí eu comecei a fazer terapia. E isso tem feito toda a diferença, assim, ter esse apoio terapêutico pra mim, sabe? Assim, enquanto mulher, não só a mãe da Liz e do Lucas. E eu tenho a questão dele, que às vezes eu acho que eu tô deixando ele de lado. Então, é muita culpa, né? Muito. A gente já tem, Sim. eu falo, a mãe nasce a culpa. E aí eu com ele já numa fase adolescente, eu fico, ai meu Deus, mas eu não tô dando a atenção que eu não posso. Então... E tenho eu também preciso, Sim, né? Eu me total. abandonei, assim. Então agora estou retomando. Então o apoio que eu tenho, porque com a Liz é difícil babar, vamos supor. Eu queria dar uma saidinha com meu marido. Vamos jantar. É muito difícil. Não é só uma babá que eu tenho que arrumar. Eu tenho que ser uma pessoa treinada que vai saber lidar se ela tiver uma crise. Então, assim, é muito complicado. É uma coisa que a gente tá trabalhando que a gente precisa fazer mais enquanto casal, sabe? Você sabe que você falando isso, eu também tive uma outra virada de chave na minha vida. Que o Gabinho hoje já é mais velho, né? Eu tenho esse diagnóstico há quase 9 anos. E no começo eu achava que eu era insubstituível. Só eu sabia cuidar do Gabinho. Só eu sabia. Eu tô nessa fase. Só ainda eu sabia. acho. Mas eu vou falar que... Eu ainda acho. Só eu sabia dar Ai, como é mamadeira. difícil. Só eu sabia alimentar pra não ter engasgo. Aí, quando eu precisei voltar a trabalhar, porque eu era professora universitária, eu precisei treinar uma pessoa. E aí eu treinei ela como eu fazia. Então ela me obedecia em tudo. Era uma prima minha. Eu falei, vem cá. Você vai ficar treinou comigo. ela. Eu treinei. Então assim, ó, só eu e ela. Éramos eu e ela. O meu marido não sabia fazer nada. A minha sogra não sabia. Pra mim, ninguém sabia. E eu achava que eu era insubstituível. E assim eu fui até os 3 anos e meio do Gabinho. Então, olha, o meu sogro e minha sogra, eles moravam no mesmo apartamento que eu. E ele nunca deixou o Gabinho dormir lá, gente, de posar. E assim, eu era terrível. Só eu sabia. Aí, essa babá precisou sair da minha casa. E eu lembro que meu marido falou assim... Leila, parece que você tá divorciando. Eu falei, e foi essa a sensação. Eu falei, meu Deus, e agora? Tipo assim, agora quem vai cuidar do Gabinho? Isso aqui. E ali, o quão foi importante pra mim aquilo. Porque aí eu precisei de outras pessoas, porque eu ainda trabalhava fora. E ali comecei um processo de entender que eu não era insubstituível, que meu marido dava conta, mas ele ia vestir o Gabinho do jeito dele. Sim. E que eu não ia poder ficar reclamando. Sim. E que ele ia alimentar do jeito dele e que a outra babá não ia ser a Sueli, ia ser a outra babá. E aí, gente, eu comecei um processo que foi assim. E aí eu comecei a ter que deixar na escola e confiar nas pessoas da escola. E eu fui entendendo que eu não era insubstituível. Sabe quem mais ganhou com isso? Ele. O Gabinho. Com certeza. Com Porque certeza. hoje, gente, daí também eu falei, não, é isso, porque eu não sei até quando eu vou estar aqui. E isso de morrer era uma coisa que me deixava desesperada antes. Hoje,
Não quero morrer, Senhor, me deixa aqui muito tempo. Mas assim, eu sei que outras pessoas cuidam dele tão bem quanto eu. E o pai cuida dele tão bem quanto eu, até melhor. E a gente vai começando a desenvolver esse olhar. Então, mães, vocês não são insubstituíveis. Ninguém é, sabe? Ninguém é. E quem mais ganha é o Gabinho, que hoje vai pra escola muito melhor, que hoje fica na terapia muito melhor. Ele ficava 40 minutos chorando e eu lá do lado de fora, porque pra ele era muito difícil também se separar de mim. Porque eu ficava ali o tempo inteiro, né? Então, o quanto que a mãe precisa... Até então, você não tinha permitido ele viver separado. Eu lembro que eu ia fazer a unha no salão, pensando, ai, meu Deus, eu tô deixando meu filho. Gente, autocuidado, né? Também não tô aqui cobrando autocuidado, porque senão vem mais como uma cobrança. Não, cuida quem quer, mas assim, o quanto é importante, o quanto hoje, gente, se eu vou jantar, por exemplo, sexta passada, eu falei, Gá, você vai ficar com as crianças, combinado, e eu vou sair com as minhas amigas. E eu fui feliz. E ele também vai quando é a vez dele. Sim. E a gente também consegue sair juntos, porque hoje a gente tem outras redes que a gente foi construindo ao longo do tempo. Mas por 3 anos e meio eu vivi isso de achar que ninguém cuidava do meu filho. E é libertador. É libertador. Libertador. Lá em casa, eu e o Guilherme. Eu também, às vezes, saio, ele, enfim, mas nós dois ainda a gente fica meio... Ai, não vamos, porque daí... E se vai... Vai levar isso desse podcast hoje. Tá vendo? Vou aprender. Se ficar alguma mensagem, fica Mas é um processo. É um processo, total. Eu falo, gente, a gente acha que sabe, mas não é fácil também. Não é fácil. Primeiro você põe na consciência, depois você começa a tentar ali no seu dia a dia. Não é do dia pra noite. Nossa, a minha sogra falou, olha, a hora que você precisava. Ai, meu Deus, aproveita. Mas aí a gente fica, mas daí, se deu uma crise, como é que ela não vai dar conta? Ai, não, vamos deixar. E a gente acaba desistindo, sabe? Mas a gente precisa muito rever. Até porque o casal, né, a gente falou bastante no começo, né, dos homens que deixam as famílias, porque as mulheres, às vezes, elas têm essa tendência, né, de esquecer o marido, né? Sim, é o que você e o quanto falando. É importante a gente cuidar, gente, do casamento, não só de nós, do casamento, do outro filho, que tem demandas que são muito menores aparentemente, mas, né, tem também. Então, assim, é importante a gente desenvolver esse olhar. Por isso que buscar informação, se armar mesmo, né, de sabedoria para lidar com tudo. Porque não é fácil também você separar o pai do seu filho do seu marido. E a gente precisa muitas vezes fazer isso. Sim. Porque senão não tem vida. Sim. Né? Sim. Enquanto o seu marido às vezes não sabe lidar com uma situação do seu filho, você olha e fala assim, gente, mas é tão óbvio isso. Como que ele não consegue? Então assim, separa. O marido continua sendo o marido. Exato. A gente tem que muitas vezes resgatar aquele homem que você se apaixonou, e, enfim, né? Porque às vezes ele não tá sendo o pai perfeito que você achou que fosse. Você idealiza, né? Mas o homem tá que você se apaixonou tá pode ser, né? É isso. Esses dias o Gabriel colocou uma roupa no Gabinho horrorosa e tinha no aeroporto. Aí, gente, eu falei, não vou falar nada, vai, que essa roupa velha é horrorosa. Chegou no aeroporto e minha sogra falou assim, meu Deus, quem que colocou essa roupa no menino? Eu falei, deixa, porque foi o pai lindo, colocou a roupa, entendeu? E a gente, antes, o que eu faria? Trocaria imediatamente. Aí quando você troca, o que o pai entende? Não faço nada direito, tá não vou fazer. Você não validou, né? Você não reforçou o comportamento dele, entendeu? Então, o que eu faço nunca tá bom, ele fala. Exato. Então você vai fazer. Exato. O que você falou, Silvinha, sobre cuidar da sua saúde, para você poder cuidar, isso é muito mais do que, como a Leila citou, ir no salão. Às vezes a gente, só de você sair, ter um momento café com uma amiga, para você tirar aquele, às vezes, o peso mesmo do dia a dia que vai consumindo, a gente acaba não tendo tempo para olhar para a vida. Sim. Que existe vida além da nossa casa, além dos nossos filhos, além daquilo que a gente tá botando toda... E escolher as lutas, cada dia o seu mal, né? A cada dia o seu mal. Como vocês veem o futuro dos filhos? Então, é uma angústia para nós, assim, porque como os filhos típicos, os neuroatípicos também,
É uma luta. O que eu quero pra Liz é o que eu já falei várias vezes. Eu quero que ela seja feliz, que faço tudo pra ela ter independência. É o que eu quero pra ela, é independência. E ela que vai me responder. Aí eu não gosto muito de falar isso, mas tem o Lucas, que é o irmão, que eu falo assim, eu quero que ele olhe pra ela com tanto amor, assim, porque ele vai ser o suporte dela, né? Lá na frente, em algum momento, e eu vejo que isso eu tô conseguindo construir, porque é um amor assim, ele chega em casa, ela vai em cima dele, às vezes ele, Liz, sai de cima de mim um pouco, ela fica o tempo todo em cima dele, sabe? Então é um amor que eu vejo que eu tô conseguindo que ele tenha por ela, e eu sei que ela tem por ele também, porque ela fica o tempo todo atrás dele, e ele tem um carinho, e além do meu marido, é ele que eu confio também. Ele nos ajuda muito. Ele, apesar de ter 15 anos, eu falo, Deus foi tão assim, eu te dei a Liz, que você se preocupa tanto, e deu uma ajuda, porque ele é muito assim, ele é um abençoado, é um meu filho abençoado, assim. Ele me ajuda muito com ela. Ele, igual eu tava vindo pra cá, ele veio, mãe, Deus te abençoe, vai dar tudo certo lá. Então, assim, eu quero pros dois, né? Não é só pra ela, assim. Eu quero que eles sejam felizes. É isso que eu busco pra eles. É o que... Eu acho que toda mãe, né? Às vezes eu posso errar, pecar em algumas coisas, mas é o que eu busco pra ela. É o que eu tento, assim. Que os dois sejam felizes. Eu também. Você sabe que é futuro, né? Eu acho que a gente tem esse mal de mães atípicas, né? Que é de pensar muito lá. Mas eu tenho praticado um exercício, sabe? Que eu acho que é pra todo mundo, assim. Tem coisas que a gente não tem controle. E o que a gente não tem controle... Se a gente ficar pensando demais, a gente vai enlouquecer, literalmente. Eu me lembro que quando a gente recebeu o diagnóstico da condição genética do Gabinho, o Gabriel chorou muito nesse dia, né? Acho que pra ele foi um fechar de ciclo ali. O Gabinho já tinha quase 5 anos. E aí ele falou assim pra mim, e se o Gabinho morrer um dia? Eu falei, ele vai? Eu vou, você vai, todos nós vamos. Eu falei, se acontecer alguma coisa com ele, se acontecer alguma coisa com a gente, nós cumprimos. E não dá pra gente ficar pensando nisso, ficar vivendo, pensando como é que vai ser lá na frente. Então, eu tenho praticado um exercício que nem sempre é fácil. Eu também faço terapia e às vezes eu falo pra ela, essa semana eu venci nisso, essa semana não. Eu fiquei pensando em algumas coisas que eu não deveria. Mas que é, de fato, não pensar nesse futuro. É sim construir, né, uma relação maravilhosa, tentar trazer o máximo de felicidade. Eu falo que a gente é dual às vezes. A gente às vezes tá feliz e triste ao mesmo tempo. Sim. Não tem jeito, né? Mas assim, trazer essa leveza pra minha casa, pros meus filhos, pro meu casamento. Mas assim, sem tentar pensar muito no futuro. Porque de fato não me pertence. Eu não consigo controlar isso. E o que a gente não controla... Controlado está. É bem isso. E tentar não ficar com esses pensamentos. Eu olhando pra vocês... Eu só tenho uma certeza. Vocês estão fazendo a diferença. E pelo seu trabalho de formiguinha, como você falou, que a Silvia, ela inclusive impacta na vida das crianças, levando um bilhetinho, explicando alguma coisa quando acontece, dando uma balinha, um bombom, né, Silvinha? É assim, tudo na escola, vamos supor. Eu acho, ninguém é obrigado a saber nada. Ninguém é. Como eu, um dia, o autismo bateu na minha porta. Então, eu fui obrigada a dar conta disso. Estudar e a dar conta. Mas quem não? Então, não tá. Então, na escola, eu tento informar mesmo, fazer trabalho de formiguinha. Então, assim, quando começa a aula, eu mando... um livrinho explicando o que é talvez uma criança, bem lúdico para todas as crianças. Eu mando agora em abril, eu mando lá um folhetinho explicando o que é o autismo de uma forma lúdica, né? A Liz a gente está começando com a comunicação alternativa com ela, e ela precisa levar o tablet para a escola. Então eu quis fazer, consegui, a Fono me deu uma cartilha explicando o porquê que ela está levando aquilo, porque a criança vai chegar lá, vai ver e falar, também quero, eu quero levar. Então assim, para as mães
também expliquei o que é a comunicação alternativa, por que a Liz está levando, que aí até uma das mães foi muito bonitinho, por isso que eu falo, as crianças aprendem muito. Uma das mães mandou um videozinho dela, olha aqui, Silvinho, o que ela chegou falando, e ela explicando o que é, porque daí eu peço para a professora, ó, explica para as crianças o que é. Daí uma das menininhas falou, a Liz tem um tablet que aprendiz para ela, sabe? Assim, bem do jeitinho dela, mas ela explicou certinho o que é. Que não é um tablet que ela tem acesso a YouTube, a jogos, nada. É só para comunicação alternativa. Então, eu falo que não adianta a gente também querer se impor, porque tem isso, tem que aquilo. As pessoas não sabem. Então, eu acredito muito nisso, a gente precisa. Então, todo começo do ano eu faço tudo a mesma coisa. Eu mando informações, olha, Liz é assim, para as crianças, inclui na leitura da criança, para eles entenderem se ela chorar, o porquê que ela tá chorando, sabe? Então, eu acho importante isso. Não adianta, porque a gente é muito machucada, né, também. Então, assim, machucada no sentido assim, às vezes a gente é meio emburradona, porque a vida não é fácil para nós, vamos falar a verdade. E às vezes a gente acha que todo mundo tem que saber. E não é assim. Não é. E aí você tá mandando o recado também além de você ter se capacitado para isso, você tá levando o recado da inclusão, capacitando os outros também a receberem. Sim. E não ficando no lugar de vítima. Não esperando que é só a escola tem que fazer ou o governo tem que. Eu tenho visto, né, o seu trabalho como muito positivo com relação ao futuro. Sim. Com relação a essa inclusão mesmo, a aceitação das pessoas. E a Leila nem se fala, né? Palestrante falando sobre isso. Então, eu acredito realmente que como vocês, mesmo eu não vivendo isso em casa, mas vocês impactaram a minha vida, e por isso que eu convidei, por isso que eu queria esse papo aqui, eu acredito que muitas pessoas possam estar sendo impactadas e mudando o olhar. Porque não é porque eu não tenho na minha casa que eu não possa ter uma amiga que tem e conviver e trazer para minha casa e a gente colocar as crianças para brincar, enfim. Porque eu conheço uma pessoa com o filho grau 3 e que ela é, como você falou, brava com o universo e ela mesmo repele as pessoas. Sim. Eu tenho pena, assim, porque não é só informação, mas você tem que ter compaixão. E aí ela reclama da escola, reclama da professora, reclama de tudo, mas ela mesma não está também cuidando do seu coração de fazer as pessoas aceitarem. Sim. Você está fazendo um trabalho de mostrar para as pessoas, olha, é possível. É possível, mesmo assim, com todas as diferenças, com ela tendo que levar, porque às vezes a criança olha e fala assim, por que ela pode levar o tablet para a escola e eu não posso? Eu também quero levar e a criança ainda fica brava. A gente evita, né? Mas eu falo que Mas aí você está explicando. Sim. É o que eu te falei, a gente é machucada. E mas tem muitas mães que eu vejo que é uma luta diária. É luta com o plano de saúde, é luta com a escola que não faz o que precisa, é luta. E aí, é o que você falou, às vezes a gente se fecha mesmo para tudo. E eu acho que eu quero ser mais proativa, sabe? Assim, eu também, de vez em quando, dou umas brigas, de vez em quando. Mas, assim, eu tento ser proativa mesmo. Não ficar só esperando do outro. Exatamente. Porque eu entendo também que as pessoas não sabem. Você está advogando por uma causa, né? Nesse caso. Advogando por uma causa e fazendo acontecer. Sim. Exato. Não só esperando receber de nada. E a gente começa assim, né? Como a Silvia. Hoje eu acabo já tendo, né, um Instagram maior, mas eu comecei também tentando mudar a minha comunidade ali, né? As pessoas à minha volta. Sim. E aí, aos poucos, a gente vai levando isso para mais e mais pessoas. A gente não pode parar, porque as pessoas precisam entender a importância da inclusão acontecer de fato. E a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos, um mundo melhor, né, para os nossos filhos e para os filhos de todas essas mães que às vezes não conseguem estar no lugar que a gente está, né? Sim. Tem alguma frase ou alguma música, às vezes, que vocês usam quando estão naquele dia
naquele dia mais desanimado? Naquele dia mais desencorajado? Eu sei se eu tenho. Você sabe? Como que você sai da bad? Eu Como me que você sai do dia encorajei mal? muito, sabe? Tem uma carta que eu li uma vez e que me encoraja muito e que eu falo muito sobre ela, que a Silvia deve conhecer, que é o Bem-vindo à Holanda. Tem um texto, ela chama Emily Pearson e ela é mãe de uma criança com síndrome de Down. E ela já é, né, uma senhora. E ela escreveu há muitos anos atrás um texto. Eu não vou saber falar o texto todo, mas é basicamente assim. Você ter uma criança típica é como você planejar uma viagem. E você planeja ir para a Itália. E aí você compra as passagens para a Itália. Você aprende umas palavras em italiano. Você estuda os lugares que você quer conhecer. Faz um roteiro. E fica esperando o grande dia. Entra no avião. O piloto aterriza e fala: bem-vindo à Holanda. E aí você fala: Holanda? Como assim? Não. Eu desejei estar na Itália. Eu quero estar na Itália. E é na Itália que eu devia estar. Mas você chegou na Holanda e é na Holanda que você vai ficar. E aí você precisa comprar novos guias, aprender novas palavras, entender que você não vai seguir o seu roteiro. E você vai conhecer novas pessoas nesse caminho. Só que você não foi para um caminho ruim. Você não foi para... Holanda é linda. Holanda tem tantas coisas maravilhosas, mas é diferente da Itália. E se você viver a sua vida inteira pensando como seria na Itália, você não vai poder apreciar as coisas belas e maravilhosas que existem na Holanda. A Liz é a Holanda da Silvia, o Gabinho é a minha Holanda. E eu acho que isso me dá forças, assim, eu sempre me emociono. Porque isso, né? A gente vai ficar chorando pelo que não foi. Sim. Não, a gente precisa apreciar o que é, né? Sim. Eu acho que a vida é isso. Exatamente. E eu agora tava pensando aqui na deixa. Eu tento, Valéria, não... É o que você falou, essa questão do vitimismo. Seguir, consumir... informações e Instagram, internet, enfim, de pessoas inspiradoras, né? Assim, que faz a diferença mesmo. E isso me dá força. Fala, não, eu não quero mais ficar seguindo pessoas que só reclamam, porque tem muito, é o que você falou, tem muita mãe que é vítima, que reclama, que briga, que só... Você vai lá, vamos ver qual que é a briga do dia. Ela só briga, eu deixei de, eu não quero. Então, eu hoje... Eu quero, para eu me sentir melhor e criar mais coragem, ter mais coragem, eu sigo pessoas que me inspiram. Sim. Né? Então, assim, não já rasgando uma seda para você, mas você é uma delas, né? Que a gente... o teu trabalho hoje, e eu me inspiro muito em você. É muito... Você inspira muitas pessoas, você ajuda muitas pessoas. E sem, sabe, só você quer ajudar. Porque você tá né, eu falo, a gente... Verdade. Obrigada. Verdade mesmo. Obrigada por tudo que você faz ali. Obrigada mesmo. Vai chorar. Obrigada. É inspiração. Então, pessoas como você me faz mesmo falar, ali, ó, eu posso... E eu tive uma mãe que me inspirou, que é lá o patrão. Ela não tá mais nas redes. A gente hoje conversa fora das redes. Eu assisti um TEDx dela e aquilo me incentivou tanto. Eu falei assim, nossa, eu quero poder ser o que ela é para as pessoas, essa mãe inspiradora. E quem sabe daqui a pouco é você que tá aí palestrando e falando, porque eu acho que é isso, né? A gente precisa incentivar outras mães a fazerem o mesmo, porque você vai inspirar outras e aí vão vir outras e assim sucessivamente. Então eu fico feliz de poder de alguma maneira ajudar e contribuir. É um caminho a ser percorrido. Sim. Né? E às vezes é uma viagem muito mais longa do que daqui ali a Holanda, ou daqui a Itália. Com certeza. Verdade. Gente, eu amei esse papo, amei estar com vocês. Vocês são mulheres extraordinárias mesmo, não só pelo que vocês vivem, mas pelo que vocês têm exalado para o mundo, né? Esse perfume mesmo da aceitação e da resiliência, que é uma palavra que às vezes as pessoas nem têm a dimensão, né, do significado. Mas vocês têm agido
de acordo para levar aí o assunto, esse tema tão importante para tantas pessoas e independente da condição financeira, né? Como a gente falou aqui, cada um tem que buscar de acordo com aquilo que está próximo. Sim, e às vezes, se eu não sou uma pessoa que tenho esse problema, mas eu conheço alguém, eu posso ser esse apoio baseado na história de vocês, porque eu só vou ter, às vezes, sentindo na pele, vou dar importância pro assunto, mas às vezes só por eu querer ajudar, só por ter empatia, eu também já posso estar fazendo a diferença na vida de alguém, né? Então, muito obrigada pelo tempo precioso de vocês, que eu sei o quão difícil é essa agenda para a logística para deixar os filhos e cumprir com as tarefas e ainda encaixar um podcast aí no meio. Então é uma honra para o Podlight receber vocês. Nós temos um patrocinador, que é a Farmácia Farmashop, que acreditou nesse projeto e que está compartilhando com a gente o propósito de levar mais saúde e levar histórias inspiradoras como as de vocês. Então, muito obrigada a toda a equipe Farmashop, obrigada a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Se você não segue a Leila, a Silvia Busalaf, Instagram, né, Silvinha? Isso. E a Leila Donária no Instagram. Procurem lá para vocês verem que tem muito mais dessas mulheres maravilhosas para você aprender e ver a realidade de cada uma delas. Obrigada, gente. Espero vocês no próximo episódio. Até mais.